A Ana Barcelos aqui, ela fez uma questão que é muito importante. Eu depois posso até pegar outros comentários que foram feitos aqui, mas essa pergunta aqui da Ana, ela vai trazer um complemento muito bacana aqui pra gente. Crer é entender, não é? Sim e não, Ana. Crer inevitavelmente implica entender. Não dá para você crer naquilo que você não entendeu. De uma certa forma, a gente se lança a acreditar naquilo que estabelece uma certa pertinência dentro da gente. Se é verdadeiro ou não, isso não vem ao caso. Se é prudente ou não, se é correto ou não, isso não vem ao caso. O fato é, produzindo uma certa pertinência no entendimento do sujeito, ele pode abraçar aquilo como uma crença. Portanto, crer, ele implica entender, mas ele não se resume como tal. Até porque tem muita gente que crê em coisas absolutamente supersticiosas. Tem gente que acredita piamente que passar debaixo da escada dá azar. Dá azar. Aí, se você for apelar a coisa para o nível do entendimento, talvez racionalmente ela não vai nem conseguir te dar uma explicação plausível, mas de repente aquilo dali é uma crença que ela herdou da cultura familiar, ela viu pessoas próximas agindo assim, ela viu até alguns exemplos onde ela criou associações que dão fundamento para esse tipo de superstição, enfim. Por isso é que, de fato, o crer, ele está sempre atrelado a um certo entender, mas ele não se resume a isso. Porque a gente pode entender muita coisa com qual a gente não se decide na direção dela. Com qual a gente não se decide na direção dela. Por exemplo, tem muita gente que entende que faz mal comer certas coisas, mas mesmo assim come. Então você vê que ali tem um entendimento, mas não existe uma fé no entendimento. Né? Você vê que tem muita gente que tem determinadas concepções, mas elas não arcam com as implicações e não se movimentam na direção daquele entendimento. Quando o entendimento ele se casa com a atitude na direção daquele entendimento, então ali nasce um crer, ainda que na direção equivocada, ou ainda que numa direção daquilo que lá na frente o sujeito vai entender que não era adequada. E aí ele vai, caramba, eu estava aqui laborando em grande engano. Porque por exemplo, esse exemplo que eu estava dando aqui, da pessoa que me falou acerca desse olhar masculino, veja como partilha de um entendimento. Felipe, homem, com relação à atração por mulher, ele só consegue negar se ele é a reencarnação de Jesus ou se ele é gay. Não existe uma lógica, e tem um entendimento aí. E ele fechou uma formação de compromisso com esse entendimento e passou a viver a partir disso. Logo, ele formou uma crença dentro desse entender. Embora isso o conduziu para um caminho bem complicado. De modo que o que foi trabalhado com ele não foi necessariamente uma alteração na maneira dele de sentir, que é isso que aqui eu estou demonstrando para vocês que isso é secundário. A coisa que foi trabalhado com ele foi a crença. Foi gerar um entendimento para desmantelar o entendimento anterior que ele fez e fornecer a ele subsídios de dar um upgrade de entendimento naquele olhar, de maneira a levar a ele crer numa direção muito mais plausível e condizente com o sentido da vida. Entendeu?
Então eu creio que isso possa trazer uma explicação para a sua pergunta, ok, Ana?